ceia maravilhada, ouvindo a palavra, que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Eu queria deixar bem claro para os irmãos que eu não combinei nada com ele. Combinei uma coisa com o Senhor, pastor? Eu não combinei nada com ele. Deus me deu uma palavra e eu também quero aqui meditar com vocês no texto. A mensagem, o objetivo é praticamente o que Deus falou hoje conosco. Vou deixar bem claro que o Espírito de Deus está requerendo algo de nós, de forma bem direta e séria. Eu usarei aqui o texto, e você vai perceber que a mensagem falará com você, e se você não estava ontem, Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Marcos capítulo 8, verso 27. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns que é João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Se você puder, por gentileza, pergunte para quem está do seu lado: quem é Jesus para você? Tome seu assento. Glória a Deus, aleluia. Queridos, para eu falar desse texto, eu preciso dar aqui algumas informações para vocês. Primeira informação necessária: todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os 4 possuem em si o mesmo objetivo: falar sobre o nascimento, o mistério de Jesus, sua morte na cruz e ressurreição. Porém, se você já parou para ler os 4 evangelhos, mesmo que seja por cima, você já deve ter reparado que há diferenças nos 4 evangelhos, na forma como os 4 apresentam a Jesus. Isso causa uma interrogação. Ora, se estamos falando da mesma pessoa, por que há 4 formas diferentes de se contar a mesma história? Então, quando nós lemos evangelhos, nós temos que entender que cada um dos evangelhos carrega em si um conteúdo que deixa bem claro uma característica de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Tiago, não estou entendendo, te explico. Quando você lê, por exemplo, o evangelho escrito por Mateus, Mateus apresenta o mesmo Jesus de Marcos, o mesmo Jesus de Lucas, o mesmo Jesus de João. Só que Mateus está escrevendo aos judeus. Então, quando Mateus escreve aos judeus, para apresentar Jesus aos judeus como Messias, o Rei, Filho de Deus, Mateus necessita de usar muitas formas de linguagem. Então, Mateus é um evangelho um pouco complexo, tem muita genealogia, muita referência às profecias, porque esse era o objetivo. Lucas, escrito aos gregos. Então, no evangelho escrito por Lucas, você vai perceber que a sabedoria de Cristo ela é destacada. Você vai perceber que Cristo é apresentado de uma forma com sabedoria. As parábolas em Lucas são muito mais frequentes. O evangelho de Marcos, que é o que lemos, é o evangelho mais curto de todos. Quantos me ouvem ainda de um amém? Amém. É o mais curto dos 4 evangelhos. Glória a Deus. Glória a Deus. É o mais curto dos 4 evangelhos. Possui 16 capítulos apenas. Não é à toa que esse evangelho é o menor dos 4. Esse evangelho é o menor pelo motivo de que Marcos não é muito... ele não se prolonga muito na introdução. Por que Marcos é mais direto, mais objetivo? Porque Marcos escreve aos romanos. Como Marcos está apresentando Jesus aos romanos, para os romanos, não interessa hoje saber acabou, quem a Jesus gente é. foi colocar hoje da Eu só quero saber aonde ele estudou, quais foram as palavras, se ele é sábio ou não, aí quando aonde ele ele foi se pra igreja, o formou. carro não pegou, Como que a tava mente de batendo um a romano chave. funciona?
Esse Jesus aí, eu quero saber só de uma coisa. Ele tem poder, ele é poderoso. Então Marcos é mais direto e Marcos mostra mais Jesus na ação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. Marcos é mais objetivo, justamente por causa disso. Como Marcos quer apresentar um Jesus aos romanos, ele mostra Jesus agindo mais. Então Marcos é quem mais apresenta Jesus curando, multiplicando pão, levantando o paralítico, dando vista aos cegos, libertando o endemoniado, acalmando tempestade. Esse é o Jesus que Marcos apresenta. Aí se você perguntar para mim, Tiago, qual é o objetivo principal do Evangelho escrito por Marcos? Presta atenção, não perca a fiação, escute aqui. O Evangelho escrito por Marcos, seu objetivo está pautado no capítulo 1, versículo 1, que está escrito o seguinte: esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Qual é o objetivo de Marcos ao escrever esse Evangelho? Mostrar para os romanos quem Jesus é de fato. O objetivo de Marcos é revelar a identidade de Cristo. Marcos não quer apenas mostrar o Jesus como servo, não apenas. Marcos não quer apenas apresentar o Jesus como rei. Marcos quer mostrar quem Jesus é de fato. Agora que você tem essa informação, o texto que lemos parece ter um pouco mais de sentido. E o texto que lemos parece ser o auge desse Evangelho. Porque no texto que lemos, o próprio Jesus está olhando para os discípulos e perguntando: quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para que você entenda o conteúdo dessa pergunta, é necessário entender todo o capítulo 8. Amém, igreja? Amém. O que o capítulo 8 de Marcos trata? Nós poderíamos pegar o capítulo 8 e dividir em 5 partes. 5 partes. Primeiro, a segunda multiplicação de pães. Não é a mesma que o pastor Rogério pregou ontem. Tá? Segunda multiplicação de pães. Depois, o fermento dos fariseus. Depois, a cura de um cego. Depois, a confissão de Pedro. E por último, o dever de se levar à cruz. Quando você olha para o capítulo 8 de Marcos, acontece uma situação muito importante aqui. O que é que acontece no início do capítulo 8? Preste atenção, você vai entender onde eu quero chegar. No começo do capítulo 8, Jesus se retira para uma região deserta. A multidão, percebendo, vai atrás. Lá no deserto, Jesus sente compaixão, multiplica alguns pães e dá para aquela multidão. Quando Jesus faz isso, a multidão se retira. Depois da multidão se retirar, a Bíblia diz que a multiplicação não foi na medida. Sobraram 7 cestos de pães. Quantos cestos de pães sobraram? 7. Quantos cestos de pães sobraram? 7. Guarde esse número, por favor. 7 cestos de pães. Após sobrar 7 cestos de pães, a Bíblia diz que os fariseus vieram até Jesus. Só que o texto bíblico mostra que eles não vieram para conversar. Eles vieram para discutir com Jesus. Discutir acerca de quê? Os fariseus vêm até Jesus para perguntar: Jesus, dai-nos um sinal do céu. Dai-nos um sinal do céu. Dai-nos um sinal do céu. Queridos, por favor, não confunda milagre com sinal do céu. Milagre, todo mundo sabia que Jesus realizava. Ele tinha acabado de multiplicar pão. Qual é o problema? É que todo fariseu sabe que realizar milagre, qualquer profeta realiza. Quer um exemplo? No Antigo Testamento, multiplicar alimento, Elias fez. Eliseu também. Ressuscitar morto, Eliseu já estava morto. Jogaram um cadáver lá. Só de encostar nos ossos do profeta Eliseu, o morto ressuscitou. O fariseu está olhando para Jesus e dizendo: Jesus, os milagres que você fez até são bons, só que não dá autenticidade para você dizer quem tem dito que é. Jesus não está dizendo que é um profeta. Jesus está dizendo que é o Filho de Deus, o próprio Cristo, maior que Moisés, antes de Abraão. O fariseu está olhando e dizendo: multiplicar pão é bom, mas não dá autoridade para você dizer que é Filho de Deus.
multiplicar pão qualquer profeta faz. Quer saber de uma coisa? Para eu acreditar que o Senhor é Filho de Deus mesmo, dá um sinal do céu aí agora. Como é que a cabeça de fariseu funciona? Funciona assim: só acredito que o Senhor é mediante o sinal que o Senhor tem. Se tiver sinal, eu acredito. Sem sinal, não acredito. E não é qualquer sinal, é o sinal que eu quero. Se tiver sinal, eu acredito. Se não der o sinal, não confesso quem tu és. Com sinal, eu creio. Sem sinal, eu não creio. Com sinal, eu dou glória. Sem sinal, não dou glória. Com sinal, eu te sirvo. Sem sinal, não te sirvo. Com sinal, eu te adoro. Sem sinal, não vou te adorar. Para eu te adorar, dá um sinal do céu aí agora. Jesus olha para fariseu, pastor Fagner, e fala: eu não sou porque faço, eu faço porque sou. Não darei sinal, nem a vocês, nem a esta geração. Quem quiser me seguir, venha pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Quem quiser me seguir, venha pelo que eu sou de fato, e não pelo pão que eu multiplico. Quem quiser me seguir, venha pelo que eu sou, e não pelo milagre que eu realizo. Não sei se você está compreendendo. Jesus está olhando para fariseu e dizendo: se você estiver voltando, me seguir, mediante o que eu faço para você, você não vai aguentar muito tempo na vida cristã. Por quê? Porque nem sempre o sinal que você quer vai ser atendido. Cristo está te chamando nessa noite para te dizer: se for para me seguir, venha pelo que eu sou, não venha pela porta de emprego que eu posso abrir. Venha pelo que eu sou, não venha pela cura que eu posso dar. Venha pelo que eu sou, não venha pela riqueza que eu posso entregar. Venha pelo que eu sou, não venha pelo milagre que eu posso realizar. Quando termina isso, escute, quando termina isso, Jesus se retira, vai para o bar, os discípulos entram junto, e de repente, irmão, do nada, Jesus começa a gritar: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Sempre que a Bíblia falar de fermento, está falando de mistura. Preste atenção, eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Como se fazia para fermentar uma massa? Pegava-se um pedaço de massa velha e podre, misturava numa massa nova. Um pedacinho de massa velha é o suficiente para contagiar toda a massa nova. Jesus está olhando para os discípulos e falando: se você se misturar muito com o fariseu, a tendência é que você vai começar a pensar igual fariseu, vai andar como fariseu, vai falar como fariseu, vai agir como fariseu, vai cultuar como fariseu. Como assim? Os discípulos começam a se entregar. Quem me ouve ainda diga amém. Não cansa. Os discípulos começaram a se entregar. Por quê? Porque os discípulos olham para o outro e começam a falar assim: ó, ele está falando do pão. Ele está falando do pão. Jesus falou de pão? Não, falou de fermento. Mas ele está falando de pão. Ele está falando do pão. Por quê? O texto bíblico fala: eles entraram no bar, levando apenas um pão. Quantos pães? Quantos cestos de pães sobraram? Levaram apenas um. Por quê? Já estava fermentado. De tanto se misturar com o fariseu, já tinha discípulo pensando: será que multiplicar pão não foi um milagre qualquer? Será que multiplicar pão não foi um milagre que qualquer profeta realiza? Quer saber de uma coisa? Vamos levar um pão só. Se ele é Deus mesmo, ele vai multiplicar. Se não multiplicar, ele não é Deus. Se ele multiplicar, eu creio. Se não multiplicar, não creio. Se a porta abrir, eu creio. Se não abrir, não creio. Se eu for curado, eu creio. Se não curado, não creio. Se eu for abençoado, eu creio. Se não for abençoado, eu não creio. Se falar comigo, eu creio. Se não falar comigo, eu não creio. Jesus olha para os discípulos e fala: está na hora de eu arrancar fermento da cabeça de discípulo. Já tem gente entendendo a palavra, não é? Ó, Jesus chega para os discípulos e pergunta: na primeira multiplicação, quantos cestos sobraram? 12. E na segunda, 7. Ué, vocês têm olhos e não vê, ouvidos e não ouvem? Há quanto tempo eu estou agindo e vocês não entenderam quem eu sou ainda? Eu tenho que ficar agindo toda hora para vocês acreditarem quem eu sou. Eu tenho que ficar trabalhando toda hora para vocês ficarem na igreja e não me abandonar.
Aleluia! Jesus olha e fala: eu preciso arrancar fermento da cabeça desses Jesus. Se não te incomoda, eu já vou aplicar a mensagem. Se não te incomoda, fale para alguém que está do seu lado: está na hora de Deus arrancar fermento da nossa mente. Aleluia! O que é que Deus faz? O que é que Jesus faz? Escute. O que é que Jesus faz? Pega os discípulos e leva para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Qual é o nome da cidade? Cesareia de Filipe. Escute, para quem não sabe, Cesareia de Filipe era uma cidade romana dentro de Israel. O primeiro Herodes, resumindo, quando tomou Israel, destruiu aquela cidade e colocou um novo nome: Cesareia de Filipe. Cidade romana dentro de Israel. Como a cidade era romana, a religião ali, ela funcionava em sincretismo. Me escute, você vai entender. O que é sincretismo, Tiago? Mistura de religiões. Como que funcionava a religião dentro de Cesareia de Filipe? A mente romana funciona assim. No pensamento romano, e aí você vai começar a entender um pouco algumas igrejas que têm origem romana. Pensamento romano, Deus não é um só. Tem vários tipos de deuses. Não tem só o meu Deus. Tem Deus africano, tem Deus asiático, tem Deus grego, tem Deus americano. Pensamento romano é assim. E esses deuses têm poder em áreas humanas. É assim, ó. Um Deus é o Deus da tempestade. Outro Deus é o Deus que dá casa. Outro Deus é o Deus da fertilidade. Outro Deus é o Deus da família. Outro Deus é o Deus do amor. Outro Deus é o Deus das riquezas. Como que o romano se relaciona com Deus? Na base da troca. Funciona assim. Eles não amam os seus deuses. É assim, ó. Vou para a guerra. Traz aqui o Deus da guerra. Ele serve o Deus da guerra. Venci a guerra. Tchau, Deus da guerra. Agora eu quero casar. Traz aqui o Deus do casamento. Já casei. Tchau, Deus do casamento. Agora eu quero carro. Traz aqui o Deus que dá carro. Já ganhei o carro. Tchau, Deus que dá carro. Agora eu quero minha família voltar. Traz aqui o Deus da família. Minha família já veio. Tchau, Deus da família. Agora eu quero o Deus da prosperidade. Traz aqui o Deus que dá dinheiro. Qual é o problema? Do capítulo 1 ao capítulo 8 de Marcos. Jesus multiplicou alimento, acalmou a tempestade, curou o endemoniado, levantou o paralítico, deu vista aos cegos, acalmou a tempestade, deu comida aos famintos, levantou o paralítico, libertou o endemoniado. Jesus está olhando para os discípulos na cidade de Cesareia de Filipe e está pensando o seguinte: será que esse povo não está me confundindo com Apolo? Será que esse povo não está achando que eu sou Afrodite? Será que esse povo não está achando que eu sou um Deus casamenteiro? Será que esse povo não está achando que eu sou um Deus que abre porta? Peraí, quem dizia os homens que eu sou? Todo mundo levantou a mão. Eu ouvi por aí que o senhor dá carro, eu ouvi por aí que o senhor dá casa, eu ouvi por aí que o senhor abre porta, eu ouvi por aí que o senhor é profeta, eu ouvi por aí que o senhor é João Batista, eu ouvi que o senhor é Elias, eu ouvi que o senhor é profeta. Na mente do povo aí é isso que eu sou? Um Deus que dá carro? Um Deus que dá casa? Um Deus que abre porta? Um Deus que cura a família apenas? Um Deus que faz milagre apenas? Tá bom. E para vocês que já andam comigo? E vocês que já são batizados? E vocês que já cantam na mocidade? E vocês que já são obreiros? E vocês que já tomaram ceia? E vocês que já frequentam a minha casa? Quem eu sou para vocês? Naquele momento houve um silêncio. Com Jesus todo dia, quando Jesus perguntou: quem eu sou? Silêncio. Tiago calou a boca, João olhou para baixo, Tomé disfarçou, Judas coçou a cabeça. De repente um dedo levanta. Aleluia! Aleluia! Fala, Pedro, eu sei quem tu és. Pode falar. Tu és maior que uma casa. Aleluia! Tu és maior que uma casa. Tu és maior que uma porta. Tu és maior que uma chave de casa. Tu és maior do que um milagre. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: bem-aventurado és tu, Simão. Por quê? Porque você não sabe disso porque aprendeu na faculdade de teologia. Você não sabe disso
Cristo te trouxe aqui para te trazer a memória. Eu sou maior do que uma bênção, eu sou maior do que uma providência, eu sou maior do que um pão multiplicado, eu sou maior do que tudo isso. Escuta, eu ouvi por aí, tem gente que diz que o Michael Jackson está vivo, não é? Eu vi isso por aí. Eu não sei. A impressão que eu tenho, quando eu leio a segunda carta de Paulo a Timóteo, que Paulo está. Já leu a segunda carta de Paulo a Timóteo? A impressão que eu tenho quando eu leio é que Paulo está vivo, vendo a igreja de 2018 escrevendo sobre ela. Olha Paulo para Timóteo. Timóteo, vai chegar um tempo que vai estar difícil a coisa, viu? Como assim, Paulo? Chegará um tempo que os homens vão rejeitar isso aqui, ó. Seguirão fábulas. Vai ter tanta variação de mestre que eles não vão mais querer ouvir doutrina. Sabe o que eles vão querer? Só o que dá coceira no ouvido, só o que dá comichão na orelha. Timóteo, vai chegar um tempo aí, uma moda do neopentecostalismo. Como assim, Paulo? Eles não adoram a Deus, eles servem a Deus como romano, é culto de romano. Timóteo, vai chegar um tempo que o culto não vai ser mais culto, a igreja não vai ter mais corpo. Por quê? Porque o corpo de segunda não é o mesmo de terça, o de terça não é o mesmo de quarta, o de quarta não é o mesmo da quinta, o da quinta não é o mesmo da sexta. Como assim, Paulo? É porque o corpo não é corpo. Eles não vêm cultuar a Jesus, eles vêm pedir algo. É culto de romano, culto de romano. Segunda, o Jesus que dá carro. Terça, o Jesus que dá casa. Quarta, o Jesus que cura. Quinta, o Jesus que batiza. Sexta, o Jesus que dá família. Sábado, o Jesus que dá dinheiro. Culto de doutrina é vazio. Escola dominical é 20 pessoas e olhe lá. Timóteo, vai chegar um tempo que eles vão rejeitar a palavra para ouvir o Jesus. Timóteo, chegará um tempo que vão diminuir o tamanho de Jesus. Como assim? Vão diminuir. Por que diminuir, Paulo? Porque vai ter gente tão arrogante que vai cultuar dizendo assim: eu só adoro se eu sentir. É que o seu Jesus é do tamanho de um arrepio. Se tiver arrepio, eu dou glória. Se não arrepiar, eu não dou. Sabe o que é que Jesus está dizendo para Pedro? O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Quem tem o meu espírito não diminui o meu tamanho. Quem tem o meu espírito não sente para adorar. Adora até sentir. Adora até sentir. Quem é cheio do espírito, cheio do computador. Ele vai ele marcou ainda por causa que ele quer, ele foi da Santa Efigênia. Sabe quem ele é? Sabe quem ele é? Se tem alguém aqui que sabe quem ele é, olha ali, olha aqui, você sabe quem ele é? Abra a boca para adorar. Jesus é Filho de Deus. Eu vou deixar um minuto para você adorar ele. Segura na mão de alguém aí. Diga para essa pessoa aí: vai adorar ou vai esperar o sinal? Vai adorar ou vai esperar a porta abrir? Vai adorar ou vai esperar tudo? Vai adorar pelo que é ou vai esperar o sinal? Aleluia! Vai aqui, Jesus! Quem não tem o Espírito de Deus vem para o culto com cabeça de fariseu. Dá um sinal aí. Dá um sinal. Sabe quem é cheio do Espírito? Está olhando para o fariseu nessa noite e dizendo: o sinal já foi dado. Tiago, cadê o sinal que eu não vi? Então toma aí, ó, João 3,16. Esse é o sinal, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho para que não pereça, mas tenha vida eterna. Se você precisa de arrepio para adorar, espera de boca fechada. Mas se você sabe que ele morreu na cruz
multidão vai para o deserto por causa dele. Por causa de quem? Por causa de quem? Quando você vem por causa de Jesus, a fome não te espanta na presença dele. Seja o teu nome, Jesus. Quando você vem por causa de Jesus, mesmo você estando com fome, passando necessidade, desempregado, enfermo, se você veio por causa dele, quando ele